O meu nome é Carla Rocha, eu sou apresentadora de rádio, sou também consultora na área da comunicação e foi com muito gosto que aceitei o convite para ser uma das participantes neste livro, mas mais do que isso, para estar aqui a moderar este painel, uma discussão que vai ter lugar nos próximos 40 minutos. Claro que daremos tempo para participarem, porque podem ter aqui algumas questões, obviamente todos nós temos questões. Aliás, como vão ver neste debate, seguramente este é um livro muito mais sobre questões do que propriamente sobre respostas. É um livro de reflexão. E eu gostava, para colocar a audiência no estado de espírito que eu penso que é necessário antes de começar esta discussão, este debate, ler um pouco do prefácio, porque lança o mote, é o ponto de partida para tudo o que nós vamos discutir. Que não nos doa a voz nesta reconstrução de Portugal, que não nos doa a voz, os braços, o corpo, a cabeça e tudo o que precisarmos para podermos reerguer este país, mais uma vez, as vezes que forem necessárias. A nossa saúde foi questionada e continua a ser. O nosso sistema de saúde foi posto à prova. Muitos pereceram ou ficaram doentes em consequência desta pandemia. Muitos viram emergir outras patologias. Todos sofreram, em Portugal como fora, aquém e além mar. A nossa economia ficou destruída em muito do que lhe conhecíamos. Setores inteiros a colapsarem perante a necessidade de fechar, outros mais adaptáveis às condições de crise aguentaram até superaram as suas melhores expectativas. Grosso modo, 60% das empresas tiveram quebras superiores a 25% em vendas e apenas 40% conseguiram manter ou aumentar a faturação. Estas constatações, e eu estou a atalhar um pouco, são hoje universais e transversalmente aceites. São também a base de lançamento para uma reflexão que deve passar por onde construir, o que construir, como fazer, o que fazer, como e onde apostar. São tantas as questões que temos e as respostas que nos faltam que urge começar o caminho, a todos os níveis, em todas as atividades e setores, mesmo havendo um plano, ou porque há um plano, e falamos do plano de recuperação e resiliência, não podem faltar as ideias, as vozes e a partilha. Não podemos abster-nos de participar. E foi por isso que deitámos mão a este projeto singelo, chamar vozes de vários de nós, portugueses, que estivessem empenhados na reconstrução, que se disponibilizassem para escrever e se expor, que viessem das mais diversas áreas e setores, do turismo à indústria mais convencional, da moda à saúde, do ensino ao desporto, às artes, às letras, à educação. Queríamos incluir todos. Queríamos um país onde estivéssemos em reconstrução, como queremos acreditar que estamos. E como ponto de partida, e eu apresento a primeira pessoa deste painel, provavelmente uma das pessoas, tenho a certeza, que é responsável por este livro estar aqui hoje. Professor José Crespo de Carvalho, que questões é que de alguma forma inspiraram esta reflexão? Porque quem foi convidado, e podemos também falar um pouco mais sobre os critérios para as 67 pessoas que estão aqui, mas qual foi o ponto de partida para esta reflexão, que é tão extensa, não é? Tiveram que, de certa forma, balizar. Sim, eu não sei se me estão a ouvir ou não. Sim, sim. Boa tarde a todos, antes de mais. Eu começo um bocadinho atrás e já lá vou. Primeiro para agradecer a todos quantos participaram, autores, todos quantos participaram, não autores e que estiveram por trás nos bastidores, a todos quantos fizeram parte deste processo que foi longo. Não vou nomear nomes, mas há muitos nomes aqui que trabalharam para este livro e a eles eu devo o meu obrigado. Um livro, ou este conjunto de testemunhos, não se faz sem vontade, sem que as pessoas queiram, sem que haja entrega. E isso é, de alguma forma, desde logo, uma coisa muito importante, porque faz-nos sair de nós, faz-nos pensar um pouco nos outros e faz-nos pensar no país que temos. E aí eu ligo à pergunta que me fez. Eu acho que depois deste tempo todo que vivemos, precisamos de momentos, não será o único, não será um livro que vai salvar ninguém, nem vai salvar um país, mas precisamos de momentos que sejam momentos de união, que sejam momentos de esforço, que sejam momentos de reconstrução entre todos, cada um com as suas ideias, cada um com aquilo que puder dar, porque há seguramente muitas indústrias, muitas empresas, muitas pessoas que estão a sofrer e que sofreram com esta crise. E nós temos a obrigação moral
mais do que tudo, e como país, de nos ajudarmos uns aos outros. E eu sei que isto é um discurso relativamente fácil, mas é um discurso difícil no dia-a-dia. O discurso de me levantar todos os dias e de ir à luta. O discurso de me levantar todos os dias e ajudar alguém. O discurso de me levantar todos os dias e querer fazer melhor. Querer fazer melhor naquilo que eu faço. E o que é que eu faço? Eu estou na educação. E é aí que eu devo fazer melhor. E, portanto, é com este espírito, o espírito de união, de fazermos qualquer coisa, cada um na sua área, que nós procurarmos lançar este livro. E aí? Obrigada. Vamos agora aqui à minha esquerda, Afonso Fuzeta é administrador da RAISE, que é a maior plataforma de financiamento colaborativo a operar em Portugal, também professor convidado na Nova, leciona finanças. Afonso, a ideia inicial, assim que comecei a ler o texto, a ideia inicial é esta: a crise que o país atravessa não é o resultado da pandemia, agravou-se com ela e é preciso mudar isto, é preciso colocar a economia numa trajetória de crescimento. Como é que isto se faz? Quais são as ideias base? Outra coisa que eu ponho no início é que eu nasci em 1987 e, portanto, eu só vi o país em crise. Nunca conheci o país noutra forma. E, portanto, acho que temos aqui uma grande oportunidade, todos, de olhar para o que o país é hoje em dia e o que é que queremos que o país seja. Porque não é um caminho mágico tornarmos o país mais sustentável economicamente, mais rico. Há formas muito claras de o fazer. É necessário fazer escolhas. Temos que fazer escolhas, temos que olhar para a forma como aqui o setor do mentor do projeto, como é que olhamos para a educação, que é o maior elevador social que nós temos disponível. Temos que olhar para a relação que temos com o capital, como é que podemos atrair mais capital para Portugal, como é que podemos ser todos mais produtivos. E, portanto, a ideia base que eu tentei deixar no meu pequeno contributo é que isto não vai mudar magicamente. Depende só de cada um de nós. Um bocadinho a ideia que acabou de ser aqui introduzida é que cada um tem que fazer a sua pequena parte. Se cada um fizer um bocadinho melhor todos os dias, de certeza que daqui a 10 anos o país vai estar muito melhor e não vai ter nada a ver com o PRR, nem com nenhum plano mágico que alguém desenhou num gabinete. Depende muito mais de cada um de nós enquanto indivíduos. Cada um de nós enquanto indivíduos fazer melhor, querer mais, ser mais exigente consigo próprio e com os outros, e a nossa sociedade assim será um local muito melhor daqui a 10 anos e não tanto estar à espera de um plano mágico ou de um conjunto de pessoas num gabinete que nos vai guiar e dizer se formos todos nesta direção vai correr bem. Porque isso tentámos nos últimos anos e não tem sido fantástico. Não tem resultado, sim. E esta parece ser uma ideia comum a muitos dos autores, esta questão de responsabilização individual versus ficarmos à espera que o Estado faça alguma coisa por nós. À minha esquerda também Luís Pedro Duarte, vice-presidente da Accenture Portugal, responsável pela área da banca e seguros. Em 30 anos de experiência profissional liderou vários projetos de consultoria de gestão, é mentor de jovens empreendedores, júri também de concursos de startups. 3 ideias, aliás são 4. Investimento, diplomacia, educação e muita tecnologia. São as bases das suas ideias, Luís. Sim. Boas tardes. Funciona agora sim. Boas tardes a todos. Coincide exatamente 30 anos que eu acabei o curso no ISCTE, portanto aqui é um momento particularmente feliz para mim, até porque reencontrei aqui ex-professores que eu já não vi há algum tempo e, portanto, este é um momento com algum significado para mim. E também o privilégio de ter sido convidado para me juntar a 66 pessoas, neste caso tão ilustres. Eu no artigo retomei um bocadinho algumas das ideias que eu já tenho debatido e até já tenho escrito de alguma forma, que tem a ver com o tema do crescimento, porque o desafio, da forma como foi colocado, para mim é como é que o país cresce. Eu nasci 20 anos antes do Afonso e também o país já não crescia na altura, portanto não é tanto por aí. Mas, e também não gostava de pensar que a pandemia vai ter costas largas para tudo e mais alguma coisa. Um dos temas que eu começo por chamar a atenção é o tema da demografia, que é, e passa a publicidade, a Fundação Francisco Manuel dos Santos aqui há uns anos
promoveu alguns fóruns de debate sobre a demografia e eu percebo que a demografia é uma variável muito mais crítica para o crescimento económico que nós possamos pensar. E eu acho que Portugal vai, sem querer, ter um problema gravíssimo e não tem, como tem outros países, já teve volta os Estados Unidos, não tem um parceiro demográfico que equilibra a pirâmide demográfica. E nós, sem uma pirâmide demográfica equilibrada, não vamos ter economia saudável. Eu sei que isto levanta imensas questões e bastante polémicas, eventualmente a Turquia era um parceiro natural, o Norte de África era outro, o Brasil era outro, mas o país precisa de uma estratégia de imigração ativa. Primeiro para atrair pessoas. E depois precisa de fixar pessoas, e precisa de fixar estrangeiros, porque, e eu acho que a pandemia veio ainda dar mais visibilidade a isso, as pessoas querem viver em sítios agradáveis e hoje em dia trabalham a partir de qualquer lado para qualquer lado. Que origina outra questão, que é um tema no mercado laboral e de concorrência de talento à escala global, mas depois temos de voltar a isso, talvez. Mas para dizer, o país precisa de uma estratégia ativa de imigração e de retenção de estrangeiros qualificados a viver em Portugal, associado a uma política de investimento, conforme também dizia o Afonso, para que os nossos jovens, que hoje em dia se queixam tanto e com muita razão que têm que emigrar, não tenham que emigrar. Pronto. Portanto, este é para mim um ponto que é fundamental. Outro ponto que eu acho que é crítico, e para ser sempre o mais concreto possível, é a minha filha, curiosamente, acabou de entrar na universidade e eu dei-me ao trabalho de ir ver, para lhe dizer quão privilegiada ela é. E eu vi que cá em Portugal, eu estou a citar de memória, acho que não vou errar muito, pouco mais de 20% dos jovens que frequentam o ensino secundário a seguir não vão para a universidade. Isto é completamente dramático para um país que precisa ter uma economia mais saudável. Não há nenhum país saudável no mundo, rico no mundo, que não tenha uma população universitária em muito maior porcentagem. E, portanto, porque é que não se financiam com bolsas que a seguir são pagas por quem tem acesso ao mercado de trabalho que o valoriza mais, a seguir o seu curso universitário, seja ele público, seja ele privado? Portanto, esta é uma questão que é completamente crítica. Não é preciso estudar muito para perceber que a educação é, de longe, a maior alavanca social que existe nas democracias ou no mundo no geral. Eu tenho mais ideias, mas eu... Sim, falta tecnologia, não quero já gastar aqui o tempo todo. Bom, a tecnologia é mais grata e é mais fácil porque está muito próximo do meu mundo profissional. E a ideia que eu lanço não é... E até estão aqui alguns dos meus clientes, portanto eu não vou aqui falar muito mais sobre isso. Mas eu iria pelo Estado. Eu acho que o Estado pode ser indutor de práticas modernas de administração pública que geram e facilitam a vida aos cidadãos e tornam muito mais efetivos os mecanismos de transparência, de celeridade de resposta dos processos do Estado. Todos nós nos lembramos do tema do IRS quando passou a ser obrigatório ser submetido pela internet, a polémica que na altura gerou e as vozes todas céticas a dizer que o país não ia conseguir tratar esse processo. Hoje em dia, passado muito poucos anos, já ninguém fala disso e toda a gente está... Aquilo até já vem preenchido, para mal dos nossos casos, em alguns casos, não é? Mas aquilo até já vem preenchido. E era necessário, era fundamental o Estado investir mais nesse tipo de práticas, usando de forma mais intensa a tecnologia, até como um tema de transparência da própria administração pública. Eu aqui há uns tempos, atenção à parte, assisti uma conferência do ex-primeiro-ministro da Estónia, que é um case study de introdução de tecnologia à administração pública, e ele diz que a principal vantagem foi a redução da corrupção, desde logo. Depois tem uma vantagem, que é induz os cidadãos também a usarem tecnologia. E, portanto, eu acho que o Estado podia ter aqui um papel fundamental na introdução da digitalização da economia, com benefícios para todos. Então, obrigada, Luís. André Leonardo, empreendedor. Aliás, a primeira vez que falei com o André, penso que foi em 2013, 14, talvez. O André tinha começado uma volta ao mundo, ou tinha acabado de vir de uma volta ao mundo, era isso, mochila às costas, para falar com empreendedores. Foi o primeiro levantamento do que é ser empreendedor no mundo. E a partir daí a paixão desenvolveu-se e hoje ensina empreendedorismo e é ele próprio um empreendedor. André, principais ideias do teu texto, aquilo que me chamou a atenção foi esta curiosidade que continuas a ter de perceber qual é a linha que separa as pessoas que fazem acontecer dos que não fazem acontecer. Podem ter ideias, mas fazer acontecer é outra coisa. E esta é a tua marca, não é? Sim. Para cima, assim.
Bem, boa tarde a todos e se calhar antes de responder, agradecer também o convite que me foi feito para estar aqui hoje a falar não de crise e de quão mal as coisas estão e que somos todos uns coitadinhos e que as coisas... Estamos aqui a falar do outro lado, não é? De tentar fazer diferente, tentar fazer mais, de tentar renascer e só por isso já vale a pena ler este livro, independentemente de concordar ou não com as ideias que ali estão. Mas ao menos é uma tentativa de ser mais, de fazer diferente, porque, como também já foi aqui dito, eu nasci em 89, também lembro-me do país sempre mais ou menos assim, não é? Eu de facto, no meu, vou-lhe chamar no artigo, no meu testemunho, no meu contributo, eu tentei tocar em 2 temas e pelo menos um deles já foi aqui falado. Um deles é um bocadinho a educação, mas virei mais para aquilo que eu gosto, não é? Para o empreendedorismo, porque eu acredito sinceramente que hoje em dia empreendedorismo já não é só para empreendedores. Eu acho que hoje em dia todos temos, de uma forma ou de outra, que fazer acontecer, não é? Temos que ir atrás daquilo que acreditamos, temos que ter inteligência emocional, temos que saber conviver, temos que saber estar, temos que saber... tantas coisas, algumas delas que não são ensinadas na escola. Hoje em dia, saber português e matemática só não basta. Temos que saber um bocadinho mais do que isso, temos que fazer mais do que isso. E, portanto, acho que a educação tem aqui um papel importante e tem que se mudar aqui algumas coisas para que as coisas possam ser diferentes, sendo que a educação começa também muito em casa. E eu aqui partilho convosco uma história que aconteceu há 2 ou 3 dias atrás. Eu estava em casa de um colega meu que tem um filho pequenino e o filho tinha um boneco, ele estava a pintar uma casa, na prática era uma caixa e ele estava a pintar, só tinha assim quase um quadrado e o miúdo estava a pintar. E o miúdo estava ali a riscar e fez um risco fora da casa. E o pai disse assim, chamava-se António, António, estás a desenhar fora da caixa. Desenha isso como deve ser. E eu pensei assim, bem, como é que aos 3 ou 4 anos estamos a pedir para ele pintar dentro da caixa e depois chega aos 30 e estamos a pedir para a malta sair fora da caixa. Isto não pode ser, não é? Há aqui muita coisa que tem que se alterar, não é? Para que o futuro também possa ser diferente. E a segunda ideia que passei, e prometo que também já termino, é que, como vocês se calhar já repararam, eu tenho um sotaque um bocadinho diferente, não é? Eu venho dos Açores. E porquê é que eu estou a dar este pré-testemunho? Perdoem-me que vos diga, eu sei que estamos em Lisboa, mas Portugal não é só Lisboa. Portugal é Lisboa, é Vila Viçosa, é Bragança, é Vila Real de Santo António, é Fanjazinha na Ilha das Flores, que é um lugar magnífico, é Machico na Madeira, é tudo isso. E parece-me que esta crise é também uma oportunidade de nós pensarmos o território de maneira um bocadinho diferente, tentarmos encontrar especializações para cada um de nós, para se calhar vermos, como dizia ali o meu colega aqui de painel, se o trabalho é remoto, então vamos pensar isto numa perspectiva integrada, vamos pensar isto de maneira diferente, para que depois coisas como os incêndios e por aí fora, isto tem consequências enormes, também possam acontecer de outra maneira. Isto depois é tudo uma rede de coisas que acontecem. Portanto, resumindo, acho que estamos numa altura perfeita para começar a fazer renascer Portugal e para que os nossos filhos e netos possam dizer: eu nasci em 2021 e vi o país a crescer de maneira diferente. Esperamos que sim. Professor José Crespo, queria perguntar-lhe isto, e foi comum a toda esta questão da educação de base, não é? Mas a educação também ao longo da vida. E agora queria perceber, sendo responsável por educação de executivos, de que forma, qual é o papel da educação que a educação de executivos pode ter nesta viragem, neste crescimento que nós também queremos que aconteça? A educação ao longo da vida, no fundo, quem acaba um curso hoje está longe de acabar qualquer coisa, está preparado para começar uma etapa da sua vida, mas não está de todo acabado e vai estando cada vez mais completo à medida que se for completando. E a Universidade está lá para isso, para completar, para ajudar, para apoiar ao longo da vida, e isso é o que faz a formação de executivos, é apoiar as pessoas nas suas várias dimensões de que precisam, dimensões de liderança, dimensões de desenvolvimento pessoal, dimensões financeiras, dimensões de marketing, etc. Apoiar as pessoas a que cresçam, a que se desenvolvam, a que consigam ir mais além.
E isso não se termina aos 22 anos com a licenciatura, não se termina aos 23, aos 24, aos 22, enfim, com o mestrado, continua-se. E, enfim, ainda o ano passado escrevi um artigo à volta disto. Houve um conjunto de alunos meus numa turma de mestrado que, no fim da última aula, disseram: "Pá, que felizes que nós estamos, porque nunca mais vamos ter que voltar à universidade." E eu peguei nessa ideia e disse: quão errados vocês estão, porque vocês vão voltar à universidade não sei quantas vezes mais e cada vez mais, porque oxalá vocês voltem. Isso é sinal de que têm hipótese de voltar, que se querem construir, que precisam de se construir, que querem futuro e querem ter futuro, porque se não passarem novamente pela escola, onde se trocam ideias, onde há partilha, onde há desenvolvimento, onde há piadas, onde há crescimento, onde há tudo. E há tudo num curto espaço de tempo, há networking num curto espaço de tempo. E isso faz explotar uma série de coisas que são essenciais à vida. E como o André dizia, faz explotar relações, por exemplo. Como o Luís dizia, é uma alavanca para ideias tecnológicas. Como foi dito aqui, quer dizer, o Afonso disse-o de uma forma mais ou menos, é aqui que se constroem também empresas. Ou seja, quantos e quantos ex-alunos eu tenho que saíram das aulas a construir as suas empresas. E, portanto, é neste ecossistema muito aberto ao exterior que podem fazer diferenças também. Não é o único, mas também se podem fazer diferenças. E é bom que se façam. Eu gostava, agora que já tivemos aqui uma descrição geral, não é, de cada um dos vossos artigos, Afonso, aquela parte que fala dos 3 fatores para o crescimento económico, será possível trabalho, capital, produtividade, aprofundar um pouco mais? Sim, claro. Pronto, para crescermos precisamos das 3, ou deixando cair 2 temos que ser muito bons noutra. E, portanto, quando pensamos como é que Portugal pode voltar a crescer, ou nos tornamos mais produtivos, em que aí a educação tem um papel fundamental, a tecnologia terá um papel fundamental também. Diria que estamos mais ou menos bem posicionados aí nas duas, ou pelo menos temos o necessário para continuar a evoluir. Temos um problema gravíssimo de capital em Portugal. Somos maus a atrair capital estrangeiro. Quando atraímos capital estrangeiro, maltratamos o capital estrangeiro. Somos maus a tratar a acumulação de capital em Portugal, dado o sistema fiscal que temos. Na parte do trabalho, temos o problema que o Luís lançou logo ao princípio, que é temos poucas pessoas. Portanto, se há poucas pessoas para trabalhar, é difícil o país crescer pelos números. E, portanto, não temos nenhuma fórmula mágica de mudar isto. Quando olhamos para as coisas que geram crescimento, ou nos aparece dinheiro mágico, que nos vai aparecendo de vez em quando, em Portugal. O PRR é mais um exemplo disso. Somos fantásticos a esse dinheiro mágico entrar, mas não se transformar em mais nada para a frente, que é surpreendente, no mínimo. E, portanto, precisamos de olhar para as outras coisas. Portanto, temos que perceber que, voltando àquela minha ideia que passei há bocadinho, que não é um plano mágico, depende de cada um e vai ser uma coisa ao longo do tempo. Ou seja, Portugal não vai mudar, não é o PRR que dura 2 ou 3 anos, ou o Portugal 2030 que fazem alguma coisa. É uma vaga de muito mais longo prazo. E, portanto, seria muito mais importante o país arranjar consensos em áreas-chave como a demografia, como a educação, que tipo de educação é que queremos dar às pessoas, que tipo de país é que queremos ser, que género de pessoas é que queremos atrair, do que muitas vezes estar a discutir programas muito ao detalhe, a perder imenso tempo e debate a discutir onde é que o euro vai, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, porque isso no fim do dia não vai ser isso que vai fazer a diferença. Luís Pedro Duarte, alguma ideia que queira aprofundar na lógica do seu texto? São muitos microfones, isto depois. São muitos microfones. É verdade, são muitos microfones. Sim, eu queria voltar a algumas só para reforçar. Uma é porque é que não se acaba em Portugal com os números clausos, porque o país tem que ter mais jovens nas licenciaturas
E não pode pensar só no mercado local, tal e qual como na altura foram definidos os números clausos, porque é que Portugal não é um país de universidades e de universitários. Depois existirão pessoas completamente habilitadas para responder a isto, eu estou só a lançar a pergunta, mas custa-me pensar que Portugal continua a ser um país que ao mesmo tempo tem números, vagas limitadas para quem se quer frequentar o ensino português universitário, que é de altíssima qualidade e de altíssimo reconhecimento. Há vários países em que isto é em si mesmo um negócio, e é um ótimo negócio, que é o negócio do conhecimento. Eu não percebo porque é que Portugal não tem, aproveitando a base que hoje em dia tem, de altíssima, repito, qualidade e reconhecimento do ensino universitário em diferentes áreas, quer de humanidades, quer científicas, quer de gestão, e não percebo porque é que isto em si mesmo não é negócio, não é fator de atratividade de talento e, por sua vez, depois de retenção, mas isso é outro tema. O segundo é, de facto, Portugal não é conhecido, e estão aqui pessoas de bancos, mas Portugal, enfim, não é conhecido por ser um país que depois trata bem o investimento. Mas nunca houve tanto dinheiro disponível no mundo. O estoque de cash disponível no mundo é maior do que nunca. A quantidade de empresas que consegue financiamento e levantamentos, que não nas praças portuguesas necessariamente, está disponível para toda a gente. Portanto, quer dizer, pode não existir em Portugal, mas aqui o capital também é global, e acho que isso também não devia ser desculpa, porque há mais dinheiro do que nunca para investir. Há dezenas de fundos de investimento ávidos de investir. E quando nós entramos um bocadinho, e o Afonso sabe imenso isto, e muito mais do que eu, é sempre mais escasso o talento e as boas ideias do que o capital necessário. Portanto, eu não acho que isso seja tema, e acho que isso é um ponto. Depois, há pouco estávamos aqui, estava a falar com o Afonso e com o engenheiro Licínio antes aqui da sessão, e é curioso e expectante, e não sei mesmo qual vai ser a resposta, mas nós cá em Portugal, nós neste caso a empresa onde eu trabalho, nós somos quase 5 mil pessoas, o que quer dizer que cá em Portugal, no mundo dos serviços, somos uma empresa grande, só cá em Portugal. Trabalham connosco mais de 30 nacionalidades e, portanto, nós percebemos muito do que se passa no mercado laboral no mundo das tecnologias. E nós estamos a testemunhar nesta altura aquilo que talvez seja uma revolução, que é vai haver uma guerra de talento à escala global, porque as pessoas de cá estão a ser contratadas por empresas estrangeiras, em alguns casos a ganhar muitíssimo mais, mas a continuar a estar residentes em Portugal. E, portanto, nós vamos ter que fazer o mesmo também à escala global. O talento português é altamente reconhecido, é competitivo do ponto de vista de preço, está a ser muitíssimo valorizado, e este tema que o Afonso estava a levantar e que eu já tinha tocado antes, eu acho que só se vai agravar. Eu não sei exatamente o que é que vai acontecer, mas acho que vamos assistir a uma guerra pelo talento a nível global, e acho que isto vai ser mais um desafio para o país, mas também uma grande oportunidade para as universidades portuguesas. Obrigada. Sim, esta questão de revolução do mercado de trabalho, não é? De talento, como é que vamos recrutar talento? O mundo agora é tudo o que nós temos, não é? Já não olhamos para Portugal só. Mas a propósito, de certa forma, está ligado com isto. André, no teu artigo, tu falas de uma oportunidade concreta para Portugal e que tem a ver com o trabalho remoto, com esta pandemia e com, no fundo, o mundo é o nosso local de trabalho agora. E isso pode ser bom para Portugal? Sim, pode. Claro que pode, e estamos aqui num... Assim? Agora sim? Sim, claro que pode ser bom, e especialmente complementando o que eu disse há pouco, quando temos um país onde, e no meu artigo eu falo especificamente disto, há uma freguesia na Ilha das Flores, nos Açores, que tem cascatas, quer dizer, eu quando vou lá fico farto de ver cascatas, é cascatas por todo lado, e eu não imagino o que seja poder trabalhar ali, desde que a internet funcione e possa acordar, a casa é barata, a comida é espetacular, as vistas são lindas de morrer. Faltará, quiçá, vou-lhe chamar alguma feira do livro, depois a gente põe-se no avião e vem a Lisboa e está cá 3 ou 4 dias e vai a Londres, e hoje em dia o mundo tornou-se muito mais próximo para tudo o que de menos bom e bom isso tem. Portanto, se calhar temos aqui uma oportunidade de repensar Portugal de outra maneira, de repensar isto de forma mais integrada, mais interessante para todos, porque, como eu dizia, Portugal vai desde lá do norte até cá abaixo, da esquerda para a direita, e contando com as ilhas, não é só aqui 2 ou 3 bolinhas aqui no meio. E temos que pensar nisto todos juntos, e se calhar temos aqui uma oportunidade como nunca tivemos. Vamos agora, se estiverem de acordo, passar a palavra a alguns autores. Eu penso que temos mais autores contribuíram para o livro. Sim.
Sim. Quer acrescentar alguma coisa? Não, eu normalmente ao Luciano Faria, sou fundador da fábrica de startups e queria só reforçar uma ideia que o André aqui já apresentou e também insistir que o maior elevador social não é a educação. O maior elevador social, e por experiência própria das pessoas que me acompanham, muitos dos projetos que têm feito ao longo dos últimos. Agora a minha primeira empresa começou em 1987. É o empreendedorismo. Esse é que é o maior elevador social, porque é esse que permite às pessoas iniciarem-se com um negócio, começarem a ganhar dinheiro, adquirirem a sua independência e depois começarem a contratar outras pessoas. Eu tenho visto muitas pessoas, principalmente na área de tecnologia, alguns deles que até nem terminaram a universidade, e que rapidamente adquirem estas competências e conseguem desenvolver negócios fantásticos, espetaculares, não é? E, portanto, eu sinceramente acho que é muito importante nós mudarmos a cultura do nosso país para deixarmos de ter medo de ser empreendedores, para percebermos que inclusive esse medo não é fundado, porque é um medo infundado no sentido de que hoje em dia o risco de ser empreendedor, se for bem feito o processo, é muito menor que alguma vez foi, e que na verdade até pode ser, mesmo que fracasse, uma extraordinária experiência, muito superior àquela que teríamos se estivéssemos na universidade. Sem menos peso para as universidades, como é óbvio, até porque aqui também nós estamos a falar mais, no caso do professor que trabalha na educação pós-graduação. E eu acho que essa educação de executivos é absolutamente ridícula. Para mim não faz sentido nenhum hoje em dia uma pessoa iniciar a escola, depois passar para o liceu, depois entrar numa universidade, ficar ali 15 e tal, não sei quantos anos, a aprender, depois pensar que nada não terminou nada. Nem faz sentido sequer que é 5 anos, vai ficar 5 anos, depois trabalhar durante 5, depois ficar mais 5, ou ainda mais, vai ter que ser mais distribuído ao longo do tempo. Portanto, é isso. O empreendedorismo é o grande oportunidade que nós temos. Nós, felizmente, em Portugal já temos pessoas com muita capacidade empreendedora. E também, só para terminar uma ideia, aproveitando o que o Luís há pouco disse, nós temos um problema da demografia, mas temos uma solução para a demografia. Não é por não fomos nós que fazemos nada por isso, mas é as circunstâncias do mundo que vivemos. E essa solução chama-se Brasil. Nós temos imensa gente com imensa competência, eu tenho experiência disso, tem pessoas hoje a trabalhar comigo, que são fantásticos e que podem também vir para cá, estar aqui connosco, transformar-se em portugueses, desenvolver o seu negócio, a sua vida e ajudar-nos muito a crescer. Muito obrigado. Obrigada. Professora José Crespo, está a ver alguém na plateia que pode dar contributo? Estou a ver aqui o engenheiro Licínio Pina, porque falámos do país como um todo e porque falámos do país de norte a sul, de leste a oeste e das ilhas. Não há ninguém melhor aqui para dar o exemplo daquilo que é o país e daquilo que precisa o país mais interior, mais profundo, mais esquecido. Muito obrigado. De facto, por força das minhas funções e da característica da minha instituição ou da instituição do Brasil, que é o Colégio Agrícola, está presente em todo lado, diria assim. Nós temos verificado nos últimos tempos que muitas das pessoas que estavam a trabalhar nas grandes cidades se deslocalizaram, aproveitando esta questão da pandemia e do teletrabalho, para o interior e com isso têm vindo a favorecer bastante as economias locais. Mas eu queria também abordar a questão relacionada com a educação, que tem sido aqui muito focada, e a dificuldade que nós temos em selecionar pessoas. Eu posso dizer que nós temos algumas, o nosso grupo é constituído por instituições autónomas que se agregam depois na Caixa Central, não é? Mas essa autonomia de gestão carece também de grande formação. E nós temos vindo a fazer um reforço muito grande ao nível da formação dos nossos dirigentes, mas há localidades no interior do país que não conseguem sequer contratar um comercial. Não há pessoas. Ainda há relativamente pouco tempo, os administradores da Caixa de Oricoa, que é a São João da Pesqueira, me diziam: nós pusemos um anúncio, não apareceu ninguém. Mas vocês têm o Politécnico da Guarda perto. Não querem ir para lá, porque Foscoa à Pesqueira são 20 km, mas demora mais quase uma hora. E, portanto, estas grandes dificuldades que existem no interior do país e as assimetrias provocadas pela própria falta de investimento que tem havido ao longo dos anos, que as pessoas também não se fixam por isso. Porque é muito bonito ir ao Douro, mas é estar lá um dia e ver o Douro, e ver as vinhas
portanto a paisagem vinheteira. Mas viver lá, trabalhar lá, torna-se muito difícil. E portanto nós temos vindo também, mesmo aqui na Caixa Central, que é aqui em cima, tive grande dificuldade em captar talento e está a haver uma grande mobilidade ao nível do talento. Isto é, as pessoas não procuram emprego para a vida, longe disso. Os jovens capacitados e com talento essencialmente ligados às áreas tecnológicas e às matemáticas, ao análise de risco, etc., essa gente está a ser muito procurada por todo o mercado. E o mercado hoje não é o Portugal, o mercado hoje é global. Eu posso testemunhar que tenho uma filha, posso dizer isto, há bocado a Luís, ela trabalha a partir daqui para todo o mundo. Portanto, trabalha para a Malásia, trabalha para os Estados Unidos, trabalha para a Rússia, trabalha para todo o mundo. E portanto, hoje é assim. E nós temos que nos adaptar, a economia portuguesa tem que se adaptar, mas nós precisamos dar passos muito sérios. Eu sou cético relativamente à aplicação dos fundos que aí vêm do Plano de Recuperação e Resiliência. Sou cético essencialmente pela política que é colocada na aplicação dessas verbas. Espero que de facto haja aqui condições para, enfim, melhorar as feijãs, que eu li o seu artigo, as feijãs lá dos Açores, não sabia que era dos Açores e que era para ser, de facto, melhorar, porque é preciso olhar para o país no todo e não apenas onde se concentram o número de deputados. Porque, por exemplo, na Guarda, tinha 3 deputados, ficou com 2 e aqui estão a crescer. E é para aqui que se viram. Portanto, isto não pode ser. Desculpem a minha sinceridade relativamente a estas questões políticas, mas fazem alguma confusão, porque no país assim não anda. Obrigada pelo vosso testemunho. Eu aproveito para perguntar se mais alguém na audiência tem alguma questão que gostasse de colocar. Sou Pedro Dionísio? Sim. Devia haver alguém a levar o micro. Boa tarde a todos. O meu nome é Pedro Dionísio, eu sou professor na área de marketing do ISPE. Também aqui colaborei em relação a este livro. Considero que se olhamos para o país e uma perspectiva de desenvolvimento, temos tido um crescimento muito fraco, como aliás já foi dito aqui por outros intervenientes. E se compararmos com outros países, nomeadamente europeus, isso é ainda mais marcante. Temos vindo a marcar, de alguma forma, marcar passo. E portanto, porquê que temos vindo a marcar passo? Porque nas relações de troca entre Portugal e os outros países, aquilo que nós temos para dar aos outros traz pouco valor face àquilo que os outros estão a fazer. Tenho aqui um colega meu, o professor Luís Pinheiros da Silva, neste momento está aqui do lado de fora, que já escreveu inclusive sobre este tema, que a questão dos termos de troca é uma questão fundamental. Temos que valorizar os setores onde podemos acrescentar mais valor, com marca, com mais tecnologia, indo ao encontro daquilo que se passa no mundo e que é mais valorizado no mundo. Mas para isso é preciso haver também uma visão clara por parte de quem está no governo para que o Estado seja sobretudo um facilitador e não algo que acaba por dificultar a atividade das empresas. E também, como já foi dito, o papel do ensino superior e da universidade para criar pessoas com maior preparação e que sejam capazes de ter uma visão global e que dessa maneira construam um país mais competitivo. E considero que neste momento o facto de estarmos com uma situação de maior abertura em termos de teletrabalho pode ser uma forma de atrair mais talento e que esse mais talento consiga ajudar também o país a ser verdadeiramente mais competitivo. Temos vários setores de atividade que têm tido uma boa performance, precisamos claramente que esses bons exemplos
não fiquem limitados a pequenos setores, mas que estejam mais espalhados por todo o país, de forma mais inclusiva, como aqui já foi dito. Muito obrigada. Antes de voltar aqui para o painel, para as ideias finais e para fazer também um wrap-up daquilo que tem sido dito pela audiência, eu gostava de chamar Dulce Mota, da Administração do Montepio, penso que é uma das autoras, penso que está entre nós também, para um crescimento económico e sustentável. É o nome do seu contributo aqui no livro. Eu pedi-lhe que nos desse, assim, resumidamente, as principais ideias. Apanhou-me de surpresa, não é? Desculpe. Não estava disponível, mas sim, com muito gosto. E uma voz feminina acho que também é importante. É verdade. E agora Tal só e tenho qual. ouvido homens a falar. Ali. E penso que, de facto, nós as mulheres trazemos à gestão e trazemos à condução das empresas, se calhar, uma ótica e uma perspectiva que são importantes para este tal crescimento que também tanto ambicionamos. Eu quero um país mais rico, quero um país mais sustentável, quero um país mais forte. E acho que foi isso que me motivou a fazer o testemunho para este livro. Eu tenho filhos, já tenho netos, e gostava que os meus filhos e os meus netos pudessem, de facto, crescer e desenvolver-se num país com uma riqueza superior àquela que ela tem. Sabe, todos comentaram o que tem sido os últimos anos da nossa economia, e eu acho que nenhum de nós está satisfeito com aquilo que tem sido a performance do país. E eu sinceramente acho que ou este é o momento de viragem, ou Portugal perde definitivamente a oportunidade de vir a ser o país que todos queremos. Portanto, eu gostaria muito que este fosse um momento em que, com muita iniciativa privada também, não é? Quer dizer, vê-se que ainda ninguém falou nisso, mas eu acho que é um tema muito importante. É deixar, de facto, os empresários, os empreendedores, os jovens, os séniores, enfim, todos, sem exceção, façamos parte daquilo que é a construção de um país diferente. Eu estou na banca, como acabou de dizer, aliás ouvi o Luís Pedro dizer, enfim, nunca houve tanta liquidez como há hoje. Nós, todos os bancos, estamos cheios de dinheiro e, infelizmente, não temos os projetos que gostaríamos de ter para financiar. E isto é a primeira vez que me acontece. Estou há 30 anos na banca e passei por várias fases, todas elas também muito marcadas por muitas crises, e houve muitas vezes crise de liquidez e havia dificuldade em poder financiar. E hoje é exatamente o oposto. Quer dizer, os bancos estão cheios de liquidez, estão sentados em cofres de dinheiro e não têm projetos a financiar. Portanto, isto tem que mudar. E para mudar, de facto, apela-se muito à iniciativa privada, apela-se a projetos sustentáveis, apela-se a identificarem definitivamente aquilo que são os setores promissores, os setores fortes na economia portuguesa, e haver uma aposta inequívoca. Nós estamos cá para ajudar, nós queremos muito financiar, quer as empresas, quer as famílias em Portugal, mas sobretudo, enfim, o que me motivou a participar no livro, e obrigada a toda a equipa, é de facto pensar que este pequeno contributo que todos demos é pensar que todos queremos um Portugal melhor, mais rico e acrescentado. Obrigada pelo contributo de todos, obrigada também. Assim, vamos para as ideias finais. Queria acrescentar alguma coisa, Luís Pedro? Queria só dar uma nota que fora, enfim, desta audiência está-se a perder um pouco, que é esta premência, esta obrigatoriedade de voltar a discutir crescimento para o país, porque discute-se imenso hoje em dia onde é que o dinheiro dos contribuintes vai, e se financia mais esta empresa ou aquela, ou se financia a habitação, para onde é que vai o dinheiro, e não se discute como é que se faz com que exista mais dinheiro. E eu acho que há uma espécie de preconceito político, que não partidário necessariamente, mas preconceito político, para nós não termos a discussão do crescimento em cima da mesa. E acho que este ponto é fundamental, porque caímos sem querer só naquela imagem já muito vulgar da divisão das fatias e não comendo somente ao bolo. E eu acho que é completamente crítico, é perceber como é que nós em conjunto geramos mais riqueza para o país, porque isto é uma sequência. Só depois é que então devemos falar da distribuição e não precisamente o contrário, como acho que hoje em dia está a ficar frequente e acho que é nocivo e prejudicial para o país. Obrigada. Ideias finais? Afonso, que quer acrescentar à discussão? Subscrevo inteiramente o que o Luís acabou de dizer, portanto não tenho mais nada, dou o meu tempo aos restantes. Ok. Professor José Crespo? Obrigado. Antes de mais, obrigado mais uma vez a todos. Eu concordo com esta ideia, concordo com
a necessidade de fazer crescer, a necessidade de termos mais riqueza, a necessidade de dar voz aos privados, a necessidade de termos mais intervenção de pessoas que pensam, que querem fazer na sociedade portuguesa e de diminuir o papel do Estado e reduzi-lo ao papel de facilitador, como o Pedro disse muito bem. É este Portugal que eu gostava de ver, é por este Portugal que eu luto, é por este Portugal também de todos nós, inclusive, que eu gostava, que nós gostávamos gostávamos de lançar este livro e que queremos, no fundo, que todos participem com ideias e com construção daqui para o futuro. Obrigado a todos. André? Enfim, eu estava aqui sentado e estava a ouvir as várias pessoas a falar de áreas diferentes, com visões diferentes também, e estava a pensar, caramba, a sociedade civil, os professores, os empresários, temos mesmo que nos unir, porque só assim é que as coisas podem alterar-se. Se a sociedade civil se juntar, for à frente, der a cara, e este livro acho que é um exemplo disso, e portanto eu termino dando mais uma vez os parabéns aqui pela iniciativa, porque só isto já valeu a pena. Vamos ver o que é que ainda vem, e acho que já existem aqui mais umas ideias para a frente, portanto, parabéns mais uma vez. Obrigada, André. Nós estamos a terminar. Só uma última pergunta, e depois deste livro, professor José Crespo, o que é que se segue? Segue-se os 67 vozes para mais qualquer coisa. Eu não posso desvendar, mas essas 67 vozes vão ser para mais qualquer coisa. E nós vamos querer construir e estar cá para construir uma sociedade melhor, uma sociedade inclusiva, uma sociedade onde participem todos, do norte a sul, As do ilhas. leste ao oeste, incluindo todos. É para isso que nós, educação, nascemos e crescemos, é para isso que nós vivemos, é para incluirmos e fazermos crescer outros. E esta é um bocadinho a nossa missão. Nós ao longo da vida, em formação de executivos, temos a obrigação moral de fazer crescer pessoas, de completar pessoas. E é isso que nós fazemos. E é por isso que nós cá estamos. Muito obrigado a todos. Obrigada, boa tarde.